Olá, nesse segundo vídeo a gente vai trabalhar a diferença entre a responsabilidade objetiva e a responsabilidade subjetiva. A gente está trabalhando, claro, né, direito administrativo. Então é importante a gente saber que a responsabilidade subjetiva é aquela mesma que foi estudada no direito civil. Quando a gente fala de Código Civil, aquele que causa ilicitamente, gera um dano a alguém, ele é obrigado a ressarci-lo. Isso é responsabilidade subjetiva. Aqui, então, o mais importante é que vocês saibam diferenciar essa responsabilidade estudada no direito civil da responsabilidade objetiva, que é cada vez mais utilizada no direito administrativo. Nesse roteiro de estudos temos 8 tópicos sobre a responsabilidade civil do Estado ou responsabilidade extracontratual do Estado, tanto faz o nome. No página 1 a gente traz esses roteiros de estudos, esses resumos de vídeos de forma bem célere, só com os principais conceitos sobre cada assunto. Vamos lá então falar do nosso vídeo, é o vídeo número 2, responsabilidade objetiva versus responsabilidade subjetiva. As duas teorias podem ser usadas, claro, contra a administração pública, né? Então, vamos primeiro só revisar o que acontece lá no direito civil. A gente está falando então de responsabilidade subjetiva do Estado, ou responsabilidade subjetiva como um todo. A gente tem 3 elementos para comentar. Primeiro, existe uma ação ou uma omissão, ou seja, um ato, seja ele comissivo, seja ele omissivo, e esse ato, ele gera um dano jurídico. E ele, claro, ele tem que estar conectado com o dano gerado. Não adianta vir com um veículo danificado, determinado dia, um cidadão qualquer atravessou um semáforo e bateu no seu carro, danificou o seu carro. Existe um nexo causal entre aquela ação do motorista incauto que atravessou o sinal vermelho e o dano que foi gerado no seu carro. Esse nexo é que aquele veículo que atravessou ilicitamente, né, o sinal vermelho, ele se colidiu com o seu carro. Se ele não tivesse colidido com o seu carro, tivesse sido só um susto, não adianta você cobrar dele o retrovisor quebrado de um outro acidente, ou sei lá, de algum vândalo que quebrou seu retrovisor em outro dia. Por quê? Porque não houve nexo causal. Mesmo tendo uma ação incauta, uma ilicitude sendo provocada que te gerou algum risco, o dano jurídico não está relacionado àquela ação, não houve nexo causal, não tem como você cobrar uma indenização daquele que provocou o dano, né, daquele que atravessou o sinal vermelho. A gente fala aqui então de responsabilidade subjetiva. Notem aqui que eu coloquei um pontilhado azul exatamente para dizer que na responsabilidade subjetiva a gente tem que olhar para esse campo aqui, que é quem praticou a ação ou omissão. A gente tem que mostrar que aquele motorista, esse sujeito aqui, ele atravessou com seu caminhão um semáforo, bateu no seu carro e aí isso gerou um dano jurídico, amassou ali o seu carro. Ok? Então, na responsabilidade subjetiva, como está aqui, ó, subjetiva em preto, a gente tem que olhar para os 3 elementos. Imagine, porém, que a gente tem uma outra situação. Agora vamos falar da responsabilidade objetiva. Nessa linha pontilhada, a gente vai olhar muito mais para o que tem daqui para frente do que tem aqui para trás. Por quê? Porque eu não tenho que ir atrás do agente, eu não tenho que ir atrás do sujeito, do elemento subjetivo da responsabilidade. Quando a gente fala de elemento subjetivo, é esse sujeito aqui. Eu tenho que ficar trabalhando quem é esse sujeito, quais eram os deveres dele, o que ele deixou de cumprir. Não, eu vou olhar muito mais na responsabilidade objetiva só da linha pontilhada para frente, só para o objeto, ou seja, o nexo causal, algo que deveria funcionar e não funcionou, e foi a causa para um dano jurídico causado no seu veículo. Exemplo, aí está aqui em azul, olha, imagina que a gente tem uma estrada esburacada, tem um buraco na estrada, você passou por ali e isso gerou um dano no seu carro. A gente precisa saber quem era o agente responsável por reparar aquele buraco na estrada. É uma obrigação do Estado, né, ter estradas com segurança. Agora, a gente precisa ir atrás do sujeito, ó, na hora de passar por essa estrada, ele foi negligente, e ele não viu que tinha um buraco deste tamanho no meio da estrada. Não precisa olhar para isso. Isso se olha quando a gente fala de responsabilidade subjetiva. Aqui na responsabilidade objetiva a gente fala, o Estado tem o dever de ter as estradas em situação de segurança para tráfego de veículos. E isso não foi cumprido. Então foi um serviço estatal não feito ou mal feito que gerou
esse dano. A gente está falando só de um nexo de causalidade e o dano jurídico percebido pelo cidadão, por aquele que vai mover, então, essa ação de indenização contra o Estado. Não preciso ir atrás do sujeito, quem foi o agente que provocou a existência deste buraco na estrada. Tá? Então, essa é a diferença entre a responsabilidade subjetiva, aquela que precisa olhar para o sujeito, aquela que existe no direito civil, quando a gente tem um particular, um cidadão, movendo uma ação por dano material contra outro cidadão. Então, a responsabilidade civil entre cidadãos é sempre subjetiva. Quando a gente move uma ação de indenização por responsabilidade civil contra o Estado, a gente tem essas duas possibilidades. Ela pode ser subjetiva ou pode ser objetiva. Quando que ela é objetiva, quando que ela é subjetiva? Esse é o tema de um próximo vídeo. Então, a gente vai ver isso estudando as teorias civilistas versus as publicistas. A gente vai começar até desde antes, no nosso próximo vídeo, vídeo número 3, falando da teoria da irresponsabilidade, indo para uma situação intermediária, que é civilista, e depois para publicista, que é a mais utilizada, e a gente vai estudar lá no vídeo número 4. Então, até o próximo vídeo. Peço desde já que deixe aí o seu like se esse vídeo foi útil para vocês. Assine o canal para receber então as atualizações sobre os próximos temas de direito administrativo. Até o próximo vídeo.